Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre reprodução humana. Muitas novidades nessa área e a gente começa perguntando agora para o Dr. Marcos Roher, que é ginecologista, também especialista em reprodução humana. Técnicas pioneiras, acho que no mundo, inclusive no Brasil, aqui em Porto Alegre, foram desenvolvidas, não é? Existe uma técnica, Marjana, que está sendo introduzida no Brasil, pioneiramente aqui em Porto Alegre, pela nossa clínica, que se chama IVM, ou seja, maturação in vitro de óvulos. Nada mais é do que captar os óvulos ainda imaturos do ovário da mulher e prepará-los, maturá-los em laboratório. Até então, nesses 30 anos, o que nós tínhamos é o uso de medicações de injeções hormonais, doses elevadas, medicamentos até caros, né, sacrificantes, porque eram necessários 10, 12, 14 dias, e isso ainda é feito e tem o seu espaço. Sim. Mas surge um novo protocolo, uma nova técnica que permite que pacientes, principalmente portadores de ovário policístico, que corresponde a um percentual de aproximadamente 8 a 10% das nossas mulheres em idade reprodutiva, em que esse tratamento pode ser feito sem uso de hormônios, sem uso dessas injeções, simplificando para a paciente, desonerando o tratamento e com resultados cada vez mais animadores. É uma técnica mais simples, mais rápida, que favorece principalmente pacientes que são de outras cidades, que outros estados e que muitas vezes não dispõem de um serviço de reprodução humana. Hoje o que nós temos é casais que têm que vir do Mato Grosso, da Argentina, do Uruguai, do interior do Rio Grande do Sul a Porto Alegre, se estabelecer, ficar 10 dias, 12 dias fazendo tratamento, injeções para fazer uma tentativa. Com essa técnica é possível que a paciente venha à clínica uma vez, 2 vezes e o tratamento já está realizado. O Dr. Nilo Franz também está conosco no programa de hoje, porque inclusive muitas mulheres não reagem bem à questão dos hormônios, né? E infelizmente essa técnica é restrita para basicamente ovário policístico e algumas exceções. É claro que esses hormônios todos é uma injeçãozinha na barriga durante 10, 15 dias. Isso é estressante e é caro. Metade do tratamento hoje praticamente são os remédios, as medicações que a pessoa precisa para fazer uma fertilização in vitro. A maturação in vitro, essa inovação, ela está em desenvolvimento. Tem aproximadamente 2.000 crianças nascidas no mundo, entre elas uma é brasileira e 2 estão por nascer aqui em Porto Alegre, são dessa nova tecnologia, em que isso fica muito simplificado. Elas não precisam de tratamentos longos, elas têm tratamentos rápidos e o custo com isso cai praticamente à metade. Então, porque não preciso comprar todo essa história dos medicamentos e também não precisa aplicá-los. Então, não é estressante e é uma técnica que funciona bem. Infelizmente, ainda não é aplicada de forma global. Por que são os ovários policísticos, doutor? Porque o ovário policístico, ele tem muitos folículos. O ovário policístico, ele tem uma casca dura. E os óvulos, como que não conseguem sair do ovário. Então, eles se formam e ficam lá todos reprimidos, pequeninos. E para você desenvolver eles, precisa de muito hormônio. E ainda tem um problema, quando dá muito hormônio, essas mulheres se dão mal. E pode fazer um hiperestímulo, que significa elas fazerem pressão alta, reter líquido no pulmão, no abdômen, e terem risco de ir para uma CTI de um hospital, com risco de morte, inclusive. É a causa mais complicada que se tem em reprodução, e é clássico nos ovários policísticos. E essa maturação não pode ser feita para todo tipo de... Não, porque a maioria das mulheres não tem esses cistozinhos. Dentro desses folículozinhos, esses cistozinhos, tem um óvulozinho lá guardado, que não consegue sair. A gente retira, então é comum a gente achar assim, 10, 15, 20, 30, até 40 óvulos, sem estímulo nenhum, sem uso de hormônio. Se nós formos usar isso numa mulher normal, ela vai ter 4, 5, é muito pouco. É muito pouco e a gente não consegue maturar eles. Porque esses, como todas as sementes, o ovário tem óvulos lá guardadinhos que uma grande parte não tem saúde, que vão ser descartados. Então, 1/3 mais ou menos vai dar bem. Na nossa série de 20 e poucos casos, como nós temos 6 gravidez, nós tivemos assim, em todos eles, nós conseguimos transferir embriões e nós conseguimos chegar até o fim do processo. Que às vezes, numa reprodução, a gente não chega no fim do processo. Ou tem pouco óvulo, o óvulo não fertiliza e não tem embrião para passar para o corpo da mãe.
Nesses nós conseguimos em todos eles, o que significa que essa técnica existe, ela está sendo melhorada cada vez mais. Hoje já temos congressos internacionais só dessa tecnologia. É de países desenvolvidos, em que o Brasil é um dos poucos países que em desenvolvimento a chegar com essa técnica. Nós levamos 5 anos para desenvolver isso. Como clínica privada, isso foi extremamente oneroso, complexo, o staff todo teve que viajar para o mundo todo para fazer isso, mas a gente chegou a isso, e isso é um motivo de sucesso. Com certeza. Para os nossos gaúchos aqui. O nosso Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sempre como um centro, né? Principalmente na área de medicina, de referência. Falávamos de técnicas, temos outras? Temos, Marcos. Temos o que se chama coito programado, que foi falado, nada mais é do que a orientação do período fértil, né? Tem um grau de complexidade um pouco mais elevado que a inseminação intrauterina, onde é colhido o sêmen do homem, é preparado em laboratório para que se usem só os melhores espermatozoides e é introduzido no período fértil dentro do útero da mulher, e se dispõe então a 30 anos da fertilização in vitro, que na realidade é a entrada do espermatozoide dentro do óvulo em laboratório, feita artificialmente por embriologistas, né? E daí as suas variantes, várias técnicas que tentam adequar ao caso da paciente, né? Mas basicamente são 3 técnicas com suas variantes de tratamento, né? Uma técnica que não é muito divulgada e que é extremamente útil e utilizada é a doação de gametas, seja de espermatozoides ou de óvulos. Tem muitos homens que não podem usufruir dos seus espermatozoides por algum tipo de problema. Ou tiveram cachumba na infância, ou realizaram a vasectomia e desejam ter um novo filho. Mulheres por alguma doença que tiveram menopausa precoce, ou não fizeram uma cirurgia que foram retirados os ovários. A questão da quimioterapia também. Quimioterapia, radioterapia, né? E às vezes casais acometidos, os dois, o homem e a mulher, não podem usar de seus gametas, mas o mais frequente é um deles não dispor, né? Hoje é possível utilizar a doação, né? A doação seja de ovos, seja de espermatozoide. Nós falamos, e todos sabem, que é possível doar sangue, é possível doar órgãos para quem precisa, e poucas pessoas têm conhecimento que é possível doar gametas, doar óvulos e espermatozoides, né? E ajudar um casal que está com infertilidade, né? Isso é uma prática que é feita em todos os serviços do mundo, exceto alguns países com restrições mais rigorosas, né? Mas é muito bem aceito, porque se pensa sempre, eu tenho um problema, eu não tenho espermatozoide, eu não tenho óvulo, está muito arraigada na mentalidade, adoção. Instantaneamente se pensa em adotar. E vai se adotar uma criança que terá a carga genética desconhecida de um pai, uma mãe que não sabe, né? Mas se pode adotar um óvulo, adotar um espermatozoide, em que ainda assim é possível ter a carga genética de um dos progenitores, e mais importante que isso, a mãe vai ter a oportunidade de engravidar,